Eu tenho sentido o baque da maternidade X do trabalho, e porque a política você não pode perder espaço. Se você der uma baixada, as pessoas vêm com os dois pés no teu peito. É difícil a gente ver a mulher como líder de bancada, líder partidária. Então, nesse aspecto, já é muito fácil entender como existe um tratamento diferente. Vamos colocar nessa ascensão aos cargos que vão ter visibilidade para as mulheres. Nós temos uma carga de trabalho, né, que não dá para comparar a carga do dia a dia dos homens. Eu estou falando do cuidado, eu estou falando da maternidade, eu estou falando do trabalho voluntário, né, de outras funções que as mulheres acabam assumindo. Então tem as mulheres fazendo o mundo girar com a economia do cuidado, distribuindo as tarefas entre si, enfim, e produzindo condições de vida para suas famílias, para suas comunidades. Então isso também é política. Esses desafios afetam a trajetória das mulheres depois de eleitas. Enquanto os homens precisam se preocupar apenas com as responsabilidades do cargo, elas equilibram a atuação política com os cuidados da casa e da família. 93% das mulheres brasileiras ainda assumem sozinhas os cuidados com a casa. Além disso, elas dedicam, em média, 9,6 horas da semana a mais do que os homens para as tarefas domésticas. Você cria estruturas institucionais em que o desenho para caber o poder é um desenho masculino. Então você cria horários de debates que são horários que as mulheres não podem participar. É bem complexo, é uma das coisas até que, por exemplo, a minha esposa tem lá os 180 dias, né? Eu tenho 20, como se fosse a licença paternidade a minha aqui na Câmara. Só que mesmo assim eu tô tendo que me dobrar em 20. Hoje, por exemplo, tô acordada desde as 4. Ninguém quer saber disso, mas alguém tem que estar em casa para auxiliar a minha esposa, para ela poder dormir um pouco, para eu poder sair trabalhar. Então, assim, é bem complexo. Algumas candidaturas de mulheres, essas mulheres estavam pedindo que elas pudessem utilizar uma parte do seu recurso de campanha para contratar alguém para cuidar de seus filhos, porque elas tinham que viajar. Então, a gente teve que fazer toda uma argumentação e, mesmo assim, não ficou compreendido. Não ficou compreendido que sim, que seria justo que uma parte dos recursos a mulher pudesse pagar alguém para cuidar do seu filho enquanto ela faz campanha. Para os homens isso não fez sentido, eles falaram, nossa, isso é um absurdo, e se um homem tiver que pagar alguém, mas qual é o número de homens candidatos que eles não têm quem cuide de seu filho? Além de ter que administrar tantas responsabilidades para conseguir atuar politicamente, as mulheres muitas vezes não são cotadas para os cargos de maior visibilidade dentro dos parlamentos. No Congresso, por exemplo, uma mulher nunca ocupou a cadeira da presidência da Câmara dos Deputados ou do Senado. E das 30 comissões permanentes da Câmara, só 6 são presididas por mulheres, cerca de 20% do total. Por exemplo, no Congresso, quando a gente está falando de relatorias de projetos que são vistos como muito importantes ou muito populares, é muito raro a gente ver uma mulher que está tocando a relatoria, que vai ser uma mulher que vai ser responsável pela articulação de como vai ser formado esse texto, quem vai aparecer na mídia, quem vai ficar dando entrevista falando sobre esse assunto. É muito mais comum a gente ver homens falando sobre isso. Por exemplo, eu pegar a presidência da Comissão de Direitos Humanos, foi um Deus dará, foi quase 2 meses brigando com o vereador, falando eu vou pegar e se eu não pegar vai dar ruim aqui, e foi lutando para isso. Tem muito mais esforço. Porque os homens são muito unidos e as mulheres têm que se unir mais para poder chegar a esse ponto. Lá eu vejo mesmo lá no plenário onde eu estou, na Assembleia, as mulheres, uma cuida do autismo, a outra cuida das doenças oculares, que sou eu, então cada uma tem um jeito, mas os homens são mais competitivos e eles se fecham mais, Porque ainda olha para as mulheres como mulheres que discutem a política pública social, e faço isso com muito bom gosto.
Mas a gente quer discutir economia também, né? Afinal de contas, eu estou botando um projeto, um orçamento robusto da União, né? A mulher quer discutir Minas Energia, quer discutir infraestrutura, né? Por que não?